estava dizendo agora há pouco, que estava respondendo a crítica aqui de um internauta, houve uma crítica também ao presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, e ele está na linha com a gente, pediu o direito de resposta, e o Bebeto quer fazer uma ponderação em relação à arbitragem do jogo de ontem. Bom dia, presidente. Bom dia, Marcelo. É um prazer falar com vocês e com o programa. Muito mais do que o direito de resposta, são alguns esclarecimentos que me parecem importantes. Ontem, após o jogo, você até mencionou cabeça quente. Obviamente, todos nós ficamos com as emoções, mas eu não sou um marinheiro de primeira viagem em decisões, né? O meu perfil como profissional nunca foi de cabeça quente em momentos decisivos, porque a minha profissão nunca me permitiu isso. E por ser técnico, algumas coisas me vêm sempre à cabeça. Eu estou no Botafogo, esse é o meu 5º ano. O Botafogo vem lutando muito, e só conseguimos, no caso do Campeonato Carioca, ganharmos o ano passado, quando aconteceu uma grande briga na federação, e o falecido presidente Eduardo Viana brigou com essa atual diretoria, com o presidente de alguns clubes importantes que estão sempre do lado errado, do lado mal. Eu tenho um perfil também, a minha vida inteira, de estar sempre procurando o bem do esporte e agora procuro o bem do Botafogo. Então, de maneira nenhuma, eu reclamei do resultado do jogo, porque dentro do campo nenhum jogador profissional tem nada a ver com o que acontece. Mas a gente não pode negar os fatos. Não é a primeira vez que esse senhor, em momentos importantes da história do Botafogo, prejudica o Botafogo. Isso, ao longo desses anos em que eu sou presidente, aconteceram pelo menos 5 vezes em lances capitais. E ninguém pode negar que o fato do Dodô ter sido expulso, ninguém pode negar que prejudicou. E o que ele alegou é que ele não ouviu. E o fato de vocês aí do estúdio, nós aqui de casa, ouvirmos o apito do árbitro, não quer dizer que todo o campo tenha sido ouvido pelo jogador. Na hora que recebe bola na frente, a torcida se levanta porque, obviamente, o artilheiro do Campeonato Carioca entra na área sozinho com o goleiro, é de se prever pelo menos um lance de perigo de gol. Então, a gente lamenta isso. A outra coisa que eu lamento muito, mas muito, é que no momento que se passa por cima de erros constantes contra o Botafogo, eu tenho uma fita que um dia, se vocês quiserem, eu vou mostrar de todos os erros gritantes com o Botafogo ao longo do Campeonato Carioca. Eu me refiro ao Campeonato Carioca. A federação ainda não nos pagou os prêmios da Taça Rio. Por isso que nós estamos brigando. Nos devem 300 mil reais. Para o Botafogo, obviamente, 300 mil reais não deve ser muita coisa e a gente deve pagar um café da manhã com isso. A outra coisa que me causa espécie é o fato do senhor José Roberto Reis fazer comentários técnicos. Eu acho que vocês, pelo menos, deveriam fazer com que ele não fizesse. Ele não pode entender o que é bom para uma equipe ou o que não é bom para uma equipe. Vestiário é importante se o técnico achar que é. Se o técnico decidir de deixar o time ali fora, é um problema do técnico com a equipe. E isso, obviamente, não prejudicou o time do Botafogo. E o fato de tolo ou não, é difícil. O Botafogo vem numa série de partidas decisivas, ou será que nós já esquecemos os jogos do Calabria, o jogo contra o Vasco, que foi o 4-4 e o absurdo que foi a arbitragem do Calabria? Será que nós esquecemos disso também? Será que esquecemos do jogo contra a Cabo Friense, que o Botafogo em 5 minutos fez 3 gols e depois todos nós vimos o que aconteceu com as arbitragens? O lance que vocês mostraram do Dodô, que ele foi puxado, ele recebeu o cartão amarelo? Enfim, então são Não, o Dodô não. O Dodô recebeu o cartão amarelo por uma falta, Bebeto. Pois não. O primeiro cartão amarelo do Dodô foi por uma falta, não foi por aquele lance do cartão amarelo. Não, eu sei que não foi pelo aquele lance. Eu estou me referindo ao Beck. Eu estou me referindo o zagueiro, perdão. Bebeto, só queria fazer um esclarecimento aqui. Quando você diz esse senhor, você está dizendo o árbitro da partida?
Você diz esse senhor prejudicou o Botafogo? Eu estou dizendo do árbitro da partida e do Bandeirinha. Tá. E principalmente do Bandeirinha, que a gente não vai esquecer, que talvez o Zé Roberto tenha esquecido, que o gol do Marcão na Sul-Americana, impedido claramente, quem estava ali bandeirando? Quem estava ali na bandeirinha do jogo? Será que o Zé Roberto sabe quem estava ali ou quer que eu diga o nome dele? Agora, para a gente ter que ouvir que esse é o melhor bandeirinha do futebol brasileiro, imagine os outros. Imagine os outros. Então, a gente lamenta, são os comentários que fazem parte das questões fora do campo. Dentro do campo, as coisas acontecem, o negócio dos aflitos, se o Náutico podia ganhar ou não sei, não vi, mas nós não podemos esquecer das evidências. E quando nós nos calamos para evidências das coisas que acontecem no futebol do Rio de Janeiro, quando nós tentamos esconder as coisas que acontecem no futebol do Rio de Janeiro, nós só prejudicamos o futebol, da qual vocês que trabalham, vocês que são profissionais, dependem também. Sem entrar no mérito da vitória do Flamengo, repito, foi a primeira coisa que eu fiz, foi agradecer a equipe do Botafogo pelo que eles demonstraram ao longo do campeonato e mais uma vez demonstraram hoje de orgulho que eu como presidente do Botafogo e eu como técnico da minha vida tenho com profissionais que cumprem da forma que esse grupo tem feito. E parabenizar a equipe do Flamengo. Ponto. Isso é um mérito do Flamengo e ninguém tira. Agora, tapar o sol com a peneira, esconder a pouca vergonha que existe na Federação do Futebol do Rio de Janeiro, isso é um malefício ao esporte. Isso é contra tudo e todos aqueles que querem ver o futebol do Rio de Janeiro digno das tradições de clubes como Vasco da Gama, Fluminense, Flamengo, Botafogo e todos os outros que juntos com esses sempre fizeram a história do futebol do Brasil. Eu agradeço e muito obrigado, Marcelo. Um abraço a todos. Eu agradeço também a participação do Bebeto, que infelizmente parece que ele desligou o telefone, não vai poder ouvir as nossas ponderações. Eu ia agora dizer ao Bebeto que o Botafogo foi campeão no ano passado com um sério erro de arbitragem. Um erro de arbitragem na partida contra o América, em que o juiz deixa de marcar um pênalti claro do Max sobre o atacante do América. Então, erros de arbitragem, eles acontecem de todos os lados e a gente tenta aqui analisar tecnicamente esses erros. E o José Roberto Reit, que está aqui com a gente, ele tem sim, aqui no Redação, o direito de fazer comentários técnicos, não só por ser formado em Educação Física, como então ele pode muito bem avaliar se é útil ou não é útil descer para o vestiário ou ficar no banco de reservas, dando instruções, como também ele é um comentarista da nossa mesa. Os comentaristas aqui na nossa mesa, eles dão opiniões sobre todos os temas. Inclusive, eu gostaria até, já que eu fui citado, eu faço uma avaliação aqui, em função da liberdade que nós temos na nossa empresa aqui, TV Globo, Sport TV, de analisarmos como foi. Eu fui jogador de futebol, joguei no Juvenil do Fluminense, eu fui professor de Educação Física, sou técnico de futebol diplomado, formado na turma professor Ernesto Santos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tive a minha passagem quase um ano como supervisor do futebol do Fluminense, e tive uma carreira razoável como árbitro de futebol. Então eu acho que eu tenho condições, sim, de falar sobre futebol e a empresa na qual eu trabalho me dá toda a liberdade. Eu lamento por esse comparativo que o Bebeto fez, no sentido de que, como eu fui um árbitro, você deveria falar de arbitragem. Se fosse assim, não poderia falar de futebol, só poderia falar sobre voleibol, que foi onde ele fez uma brilhante carreira, com muito mérito. Então eu lamento a posição dele ter citado meu nome, eu faço análise aqui contra aquilo que eu considero errado, acho que o Botafogo errou em não voltar para o campo, para o vestiário, para descansar. É opinião minha, respeito a opinião dele, mas lamento que o Bebeto tenha me citado, mas eu acho que eu tenho condições plenas de falar sobre tudo em futebol, porque eu acredito que eu tenha pelo menos uma vivência pequena nesse esporte tão importante, tão fundamental para o brasileiro como o futebol. Tem condições, vai continuar dando as suas opiniões e nós vamos continuar ouvindo as opiniões de quem achar que deve expressá-las, como foi o caso do presidente Bebeto de Freitas. Temos muito prazer em ouvi-lo aqui no Redação.